Viva! Mariana Vitorino, posso apresentar-te como uma especialista em crises. Acho que sim, acho que é justo. És da Santa Bárbara. Bom, formalmente doutorada em Ciências da Comunicação pela Universidade Católica Portuguesa, és professora na Faculdade de Ciências Humanas, especialista em comunicação estratégica, em comunicação de crise. Ligam-te muitas vezes quando estão em dificuldades. Às vezes, é verdade. Existe sempre essa tendência porque é uma situação bastante comum, mais comum do que aquilo que pensamos, que tem a ver com aquele ditado português do casa roubada, trancas à porta. Ou seja, as pessoas normalmente só se lembram nesse caso específico, quando me ligam a pedir algum tipo de conselho, de tentar obter as respostas quando já se está muito em cima do acontecimento. E isso acontece também nas empresas, nas organizações, e por isso, respondendo à tua pergunta, sim, às vezes acontece ligarem-me à última hora a dizer vou agora ter que dar uma entrevista para a televisão ou para a rádio. Salva-me. Exatamente. Olha, o que é que nos faz tão pouco previdentes? Porque todos sabemos que, volta e meia, há alguma coisa que pode correr mal e que acaba por correr mal. Isto é a história da nossa vida, nós tentamos sempre resolver coisas. O que é que nos faz ser tão ligeiros quando olhamos para esta possibilidade de que algo nos possa correr mal? Somos otimistas? Achamos que somos bons demais? Normalmente as empresas e as organizações que são grandes, poderosas, que funcionam, que colocam os seus produtos, que estão habituadíssimos a fazer coisas, e subitamente há o queijo suíço, aquela sequência de erros ou azares, e acontece uma crise. Eu acho que eu poderia dizer isso, que é porque somos otimistas, mas na verdade eu acho que tem a ver com uma coisa muito simples, que é custos. Ou seja, é preciso investir. É caro prevenir crise. É caro. Não é que seja muito caro, mas às vezes as empresas e as instituições não pensam no quão mais caro é remediar em vez de prevenir. E o mesmo se passa em situações de maior magnitude, como a que vivemos esta segunda-feira de abril, em que ficámos sem energia. É muito comum quase que esperarmos que as coisas não aconteçam e só nos preocuparmos a posteriori. E poderia ser muito mais vantajoso prevenir e preparar-nos. Esta semana todos aprendemos com o caso do apagão que as crises de facto podem acontecer a qualquer minuto. Quando nós estávamos a fazer, a pergunta que tenho para ti é: onde estavas tu na altura em que a luz foi? Muito bem, estava no meu trabalho, na minha empresa, na empresa onde eu trabalho, que é uma empresa que presta serviços, faz no fundo a parte do atendimento ao cliente em todo o tipo de plataformas, seja telefone, seja redes sociais, seja e-mail, enfim, todos os canais onde existe uma interação com o cliente, fazemos isso. Na Foundever, e realmente eu estava lá e pronto, e é também uma área onde é muito importante que haja uma continuidade do serviço. E olhando à volta, como é que foi a reação das pessoas? A primeira reação foi aquela coisa... A primeira reação é sempre achar que se vai resolver rapidamente. Mais 5 minutos mais e a luz 5 minutos vem. E a coisa está resolvida. Depois, o que é interessante é que muito rapidamente, isso hoje em dia acontece devido à velocidade com que as informações se espalham nas redes sociais, rapidamente se começaram de imediato a gerar imensos boatos que depois se vieram a provar falsos, não é? Há informações erradas. Às tantas já isto estava a acontecer em toda a Europa, às tantas já se especulava sobre o que é que estaria por detrás disso, planos muito mais maquiavélicos. O que é que nos faz gostar tanto de um bom boato? Não sei, eu acho que é uma coisa que tem muito a ver também com a questão da gestão da comunicação em situações de crise, que é as pessoas, quando se vêem numa situação, de certa forma, de fragilidade, querem descobrir explicações e, portanto, agarram-se a essas, entre aspas, tábuas de salvação que são as explicações. Ainda por cima, hoje em dia é muito fácil aparecerem especialistas ou designados especialistas a dar todo o tipo de explicações e sustentadas muitas vezes e por isso é muito fácil as coisas espalharem-se. E nunca podemos, claro, deixar de pensar que uma boa história, mesmo que ela seja mentirosa, é sempre uma grande história.
Como é que tu viveste o dia depois? Como é que uma especialista dedicaste-te a autopsiar a crise? Dedicaste-te a estar tranquilamente? Foste para casa e procuraste um rádio? Como é que foi o teu dia? É muito engraçado ver. Eu acho que se calhar um bocadinho por defeito profissional, porque realmente lido com situações de crise desde os meus 23 anos, portanto há muitos anos, e portanto eu tenho sempre tendência, especialmente em situações de crise, a manter a calma, que é uma coisa que é muito recomendável, e isso é muito importante. E por acaso achei interessante observar isso na minha família, como é que cada um reagiu, dependendo da personalidade de cada um, uns de forma mais... O que é que nós podemos saber da tua família? Como é que é? Quem é que... Não, eu, por exemplo, fiquei calmamente no meu trabalho, que era onde eu estava e onde eu era suposto estar, e portanto fiquei lá com os meus colegas a definirmos como é que íamos lidar com a situação, a ver os planos de continuidade das operações e tudo isso, e basicamente tive colegas que foram comprar carne ao talho e fizemos um churrasco na varanda da empresa. Portanto, acabou por ser, ou seja, atuámos de forma mais ou menos normal, sendo que normalmente não fazemos churrasco todos os dias, mas pronto, naquele dia não havia outra opção. Forma portuguesa, olha, esta maneira como nós temos dos portugueses do desenrasca, da arte do desenrasca, salva-nos ou é um risco acrescido para as nossas crises? Eu acho que nos salva. Eu acho que se eu tiver que fazer um balanço entre ser-se assim ou não ser assim, eu acho que nós portugueses realmente somos muito capazes de lidar com este tipo de situações e de não entrarmos em pânico e de certa forma até termos alguma tranquilidade e alguma capacidade e até um espírito inventivo para conseguir arranjar soluções para os problemas. Isso eu acho que sim, acho que outros povos com outras características muitas vezes se calhar ficam mais presos ao que são os procedimentos definidos e se calhar bloqueiam neste tipo de situações. Eu acho que essa característica é uma característica boa, porque quer queiramos, quer não existem receitas milagrosas para lidar com situações de crise. O que é que nós fazemos? Vamos ao teu baú das coisas que tu sabes, que é, numa crise súbita, o que é suposto acontecer nas primeiras horas ou nos primeiros minutos? É interessante essa pergunta que fazes, porque efetivamente, enquanto que antes a urgência, o sentido de urgência não era tão premente numa situação de crise, hoje o sentido de urgência é enorme. Ou seja, existe inclusive um colega que trabalha também nesta área da comunicação de crise, que é em Inglaterra, que é o Jonathan Himes, que tem uma definição muito interessante disto, que é a golden hour, ou seja, no fundo ele elenca numa situação de crise o que é que se tem que fazer nos primeiros 15 minutos, na primeira meia hora, nos primeiros 45 minutos, até uma hora. E há um conjunto de procedimentos. Logo, inicialmente, o mais importante é nós tentarmos perceber o que é que aconteceu, porque às vezes não sabemos exatamente o que, na maioria das vezes não sabemos o que é que aconteceu. Claro que tudo isto vai depender da situação em si e de como é que essa situação chega ao nosso conhecimento. De qualquer forma, há que recolher o máximo de informação possível sobre a situação. Há que também de imediato alertar as pessoas que estão designadas para gerirem, para lidarem com este tipo de situações, assumindo que essas pessoas estão identificadas, porque também há situações em que nem sequer estão identificadas. Lá está, esse é o plano, já vamos falar sobre ele. Portanto, exatamente. Aquela primeira hora é uma hora crítica. Aquela primeira hora é uma hora crítica, em que se tem que definir tudo isso, em que se tem que recolher a informação, em que tem que se identificar as pessoas, em que se tem que começar a monitorizar as redes sociais e os mídias para perceber se a situação já é do conhecimento público ou não. Tem que se começar também a delinear o que nós em inglês diz holding statement, mas pronto, são comunicados que podem ou não vir a ser utilizados. Que são coisas pré-escritas? Que podem ser coisas pré-escritas, embora, claro, nós nunca conseguimos antecipar todos os detalhes sobre uma situação que vai ocorrer, mas pelo menos ter ali uma estrutura que nos permite já adiantar tempo, porque o tempo é precioso em situação de crise. E o que é que esse comunicado diz? Isso é quase comida pré-feita, isto é quase micro-ondas, não é? Que ingredientes é que tem que ter um comunicado que eu, quando o ouvir, que fique descansado, imagino eu, que tenha a percepção de que alguém está a tomar conta disto? Exatamente, há 3 ingredientes que são muito importantes.
O primeiro é o reconhecimento da situação. E com o reconhecimento eu não quero dizer a assunção de culpa da situação, não quero dizer que a entidade que está protagonista dessa comunicação seja responsável. Mas imaginemos uma situação, vamos imaginar, de uma intoxicação alimentar de uma marca alimentar. A marca, num primeiro momento, não sabe o que é que esteve por detrás dessa situação e, portanto, primeiro tem que recolher todas as informações que lhe permitam obter uma conclusão técnica, por assim dizer, sobre o que é que esteve na origem desse problema, não é? Portanto, não esconder a coisa. Não esconder a coisa, ou seja, dar um nome à coisa e não esconder, ou seja, assumir que se está a lidar com aquela situação e transmitir a confiança de que se vai resolver a situação. Mas o segundo ponto, que eu referi que eram 3, o segundo ponto tem a ver com algo muito importante, que é expressar empatia. Porque imaginemos que é uma situação que afetou pessoas, a empatia é logo... Pronto, a primeira coisa é a tal questão de reconhecer o problema para se contextualizar a situação, mas depois a primeira coisa tem que ser expressar empatia, porque imaginemos que há pessoas afetadas, primeiro que tudo temos que ter uma palavra para essas pessoas e lamentar mesmo, e isso mais uma vez não é uma assunção de responsabilidade, é apenas uma expressão normal de empatia, mesmo ainda não se sabendo o que é que esteve na origem da situação. E o terceiro ponto é explicar as ações, o que é que a instituição ou a empresa vai fazer para lidar com a situação, para resolver a situação e para garantir que a situação nunca mais se vai repetir. Se é que, pronto, há situações onde não se pode garantir isso. Portanto, saber e reconhecer que existe uma determinada coisa, o que nos dá a credibilidade, porque estamos a falar a verdade. Exato. Perceber que emocionalmente nós podemos acolher o outro, ter o sentimento e a empatia de que há alguém que pode estar a sofrer com aquilo que nós reconhecemos isso, e depois a nossa promessa, que é: vamos agora fazer tudo o que está ao nosso alcance para resolver esta coisa. Exatamente, sim. E então, onde é que entra aí o princípio da incerteza? Que é... Esta semana foi muito interessante, porque apagou-se a luz nos primeiros minutos ou horas. Nós não sabemos o que é que aconteceu, nós não sabemos sequer quanto tempo é que demora a resolver. Estamos a lidar com a incerteza. Mas a incerteza tem a ver com isto, que é se não houver o receio de transmitir, ou seja, nós podemos reconhecer que não temos a informação e que ainda é muito prematuro, mas o facto de darmos a cara vai-nos permitir ganhar tempo. E esse ganhar tempo, durante esse tempo que ganhamos, vamos estar a recolher toda aquela informação possível. E depois, obviamente, com os meios que existem hoje ao nosso dispor, podemos ir fazendo várias atualizações sobre a situação, não é? Faz parte do processo de comunicação aparecer de vez em quando a contar o que é que está a acontecer. Estou a perguntar-te isto porque... Quando nós estamos a falar de uma crise da dimensão deste apagão, em que existe o governo, em que existe a empresa que regula toda a nossa energia, em que existem fornecedores, enfim, que é um processo complexo, há uma regra de quem é que deve falar primeiro? Isso é uma pergunta interessante, porque, por exemplo, num contexto de uma empresa, quando existem várias instituições envolvidas, imaginemos aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, numa intoxicação alimentar, num ponto de venda, existe sempre um bocadinho a tendência de tirar as culpas, não, mas tentar fugir um bocadinho ao dar a cara, não é? Porque o dar a cara normalmente associa-se a estar a assumir alguma responsabilidade, que não é o caso, como eu referi, ou seja, muito mais depressa o silêncio é interpretado como culpabilidade ou como incerteza e insegurança do que o dar a cara. Claro que eu também não estou a dizer que em todas as circunstâncias se tem que logo ir dar a cara, tem que haver consistência e tem que haver solidez naquilo que se vai dizer. Mas pronto, eu diria que quem deve tomar a dianteira nestas situações será sempre quem tem a responsabilidade última pela situação. O chefe. O chefe. Em princípio. E então, quando o chefe pega no telefone e liga aos advogados lá da empresa e dizem: olha, vou falar sobre isto há uma coisa aqui que não está a correr mal, e o advogado diz: cuidado, olha que isto, nós podemos ter aqui uma responsabilidade, o melhor é estar quieto e calado. Exatamente. Isso é uma situação que acontece muito entre advogados e assessores de comunicação. Ou seja, os advogados querem sempre que os responsáveis fiquem calados, porque, obviamente, eu compreendo, faz parte das cautelas que é necessário ter. E nós, os comunicadores? E nós, os comunicadores... Vamos lá para a frente. Exatamente. Nós, os comunicadores,
sabemos que resulta muito melhor perante a opinião pública nós darmos a cara, nós mostrarmos que estamos ativamente a tentar resolver a situação, do que ficarmos caladinhos no nosso canto e deixarmos saírem para a rua todo o tipo de boatos, fake news, etc. Porque se tu não controlas a primeira onda de comunicação, Exatamente. alguém vai ocupar esse espaço. Exatamente, ou seja, o mais importante, e eu costumo até nas aulas falar nisso, é controlar o processo de comunicação. Ou seja, se nós não controlarmos o processo de comunicação, outros vão controlar o processo por nós. E esses outros podem ser tantos e tão diversos e até ter interesses tão diferentes ou tão contrários aos nossos, que isso é um problema. Nesta crise concreta do apagão, nós primeiro ficámos sem eletricidade, mas o facto é que, muito poucas horas depois, nós deixamos de ter, em primeiro lugar, televisão, porque não havia eletricidade, manteve-se a rádio no ar, mas deixamos de ter telemóveis também. Exatamente. E, portanto, passamos a ter um problema gigantesco, que é, mesmo que quiséssemos dizer mais qualquer coisinha, sobrava a telefonia e não havia canais. Portanto, uma crise sem canais torna-se muitíssimo mais complexo. Muito complicado. Porquê? Porque isso é um estudo que foi feito por um grupo de comunicação onde eu trabalhei durante 20 anos, que é o Grupo Omnicom, que diz que 80% das atividades necessárias na comunicação de crise, 80% dizem respeito da gestão de crise, 80% dizem respeito à comunicação. Os outros 20% são coisas técnicas, de perceber o que é que teve na origem, de retirar os produtos do mercado, de ir fazer análises para perceber o que é que esteve, enfim, depende da situação, as ações técnicas que se têm que tomar, ou operacionais, mas os outros 80% têm a ver com comunicação, e comunicação nas suas múltiplas formas, seja interna, com os colaboradores da empresa, seja com os cidadãos, estivemos a falar de um país, como foi o caso, seja com as vítimas da crise, que muitas vezes são esquecidas, quem foi diretamente afetado pela situação de crise, tem que ter todas essas audiências em conta. Esta crise foi, obviamente, de uma magnitude gigantesca, durou durante 10 horas. Olhando para o processo de comunicação que foi colocado em cima da mesa, como é que tu avalias a forma como comunicamos, como conseguimos falar às pessoas? Eu acho que, de forma geral, o que temos sempre que ter muito bem presente é que não podemos deixar vazios comunicacionais, ou seja, temos que rapidamente ocupar esse espaço com uma mensagem que, mesmo que seja ainda de compasso de espera, por assim dizer, tem que ser uma mensagem confiante e que transmita confiança e credibilidade. Isso tem que sempre acontecer. Temos que também mostrar, no fundo, assegurar que estão nas nossas mensagens aqueles tais 3 ingredientes que eu falei, e nomeadamente o terceiro, o tal de explicar as ações, é muito importante. Acho que também aprendemos a lição, nomeadamente com esta situação específica do apagão, que a rádio continua a ser um meio que tem um papel muito importante neste tipo de situações. Isto desde sempre, eu há 20 e tal anos que trabalho nesta área, e portanto desde sempre nós sempre estudamos e sempre discutimos que a rádio é o meio que deve ser privilegiado neste tipo de situações, porque teoricamente antes era o meio mais rápido a chegar aos acontecimentos, não é? Porque não requeria tanto. Imaginem, uma televisão para chegar precisa de mais... Agora é mais rápido e mais fiável, aparentemente, não é? Mais sólido, e manteve-se no ar e contou as coisas. Isso significa que quando tu estás a planear, se tu entras agora no planeamento de uma crise futura, a telefonia, a rádio fazia parte do teu menu inicial de é por aqui que este canal pode ser utilizado? A rádio, sim, eu acho que tem que sempre fazer parte, e neste caso desta situação, eu acho que sem dúvida que se calhar bem, esperemos que não haja situações futuras deste tipo e que se tomem as devidas cautelas e que tenham vindo ao de cima aos problemas subjacentes ao que aconteceu, mas sem dúvida que eu acho que ficou essa lição de que a rádio tem que ser considerada, e deve ser, num caso como este, considerada o meio privilegiado para contactar com as populações. Olha, quando falhou a luz, obviamente foi um grande aborrecimento. Depois a gente nem tinha na altura a noção de quão aborrecido é que a coisa era e os danos que depois daí advieram.
Mas eu senti-me particularmente vulnerável quando o meu telemóvel deixou de funcionar. Não é só não ter acesso às redes sociais, eu não conseguia fazer chamadas, eu não recebia chamadas e, portanto, passei a estar a gerir o meu próprio silêncio. Isto é a segunda crise sobre a primeira crise, ou para ti é o contínuo da crise com mais um degrau? É mais um degrau na escalada da gravidade. Acho que nessas circunstâncias o que a pessoa faz é procura o seu, entre aspas, o seu porto seguro, portanto, basicamente tenta ir para o pé da sua família, que é o mais importante para todos, e assim é um bocado indiferente quem mais é que quisesse falar connosco. Mas eu, para aprender que a nossa dependência tecnológica, afinal, está a um clique de poder ser desligada sem a gente olhar para o lado. Isso é que é um bocadinho assustador, não é? Como é que é possível estarmos tão dependentes e com tão poucos planos de backup, não é? Ou seja, de recuperação e de continuidade, não é? E pronto, e tem-se ouvido muitos debates agora sobre essa temática, especialistas que se têm manifestado e depois entram aí uma série de fatores. Em Espanha, aqui ao lado, também se tem estado a debater isso. Falta tirando os sinais de fumo, se todos os canais falharem numa situação grave como esta, ou pior, o que fazemos à nossa vida? Se todos os canais falharem, inclusive é a rádio. Sim. É porque é uma pergunta que eu me tenho feito nos últimos dias, que é: aqui sobreviveu a rádio durante o tempo que durou a crise, mas a possibilidade de que tudo pudesse falhar é uma possibilidade aparentemente muito estamos muito mais vulneráveis do que sim, mas do que nos a questão sentimos. é que sim, eu acho que, quer dizer, eu espero que não estejamos assim tão vulneráveis, porque espero que tenhamos aprendido alguma coisa com esta situação. O que é que aprendemos? Aprendemos que temos sempre que ter um plano B, não é? É como em situações de crise o que se faz é delinear vários cenários, não é? Temos que traçar cenários e, consoante a escalada da gravidade dos cenários, também tomar as medidas proporcionais. Neste caso específico, muito sinceramente, eu não sei responder a essa pergunta, porque se tivéssemos ficado as tais 72 horas sem energia, sem comunicações, também se falava sem água e tal, não sei dar resposta a essa pergunta. Acho que era uma calamidade. Olha, quando nós temos que gerir uma crise, e pode ser numa organização, numa empresa ou num país, em princípio nós todos olhamos para o chefe, não é? O chefe é que está no fundo, no olho do furacão. Só que o chefe, seja quem for, tem um problema que é, por um lado, tem que coordenar a resolução da crise e, por outro lado, tem que comunicar. Exatamente. Como ele não estica, não é? O que é que faz? O que é que ele faz? Dedica-se à comunicação? Dedica-se à resolução? Delega à resolução? Delega à comunicação? O que é que... É assim, que por alguma razão o chefe é chefe. E, portanto, tem que ter capacidade para mais do que as outras pessoas. E por isso, sim, o chefe é que tem que tomar as decisões difíceis e o chefe é que tem que ser capaz de dar a cara se for essa a decisão. Ou seja, porque imagina, também há situações em que é mais conveniente ser outro tipo de porta-voz a dar a cara. Um porta-voz, por exemplo, mais especializado numa determinada área, com uma componente técnica mais... Depende das situações, não é? Mas parece-me que os porta-vozes morreram, não é? Não ouço os porta-vozes. Sim, os porta-vozes exato. desapareceram Sim, eu acho que do radar. foge-se tanto desse tipo de situações e hoje em dia eu acho que de ambas as partes, quer da parte dos mídias, quer da parte das instituições e das empresas, à exceção obviamente da política, em que obviamente existe um acompanhamento diário, mas hoje em dia o facilitismo de responder às coisas por escrito e assim, que eu acho que é muito útil e que poupa imenso tempo e portanto não tenho nada contra e acho bem. No entanto, respondendo a isso que estavas a dizer, sim, faz com que haja menos pessoas preparadas, porque obviamente para se ser um bom porta-voz também tem que haver treino e tem que haver preparação. O que é um bom porta-voz? O bom porta-voz é uma pessoa que consegue, numa situação deste tipo, manter a calma, construir mensagens que obviamente podem ser previamente preparadas, mas ter mensagens estruturadas e conhecer as especificidades de cada meio. Se estiver em rádio, nós sabemos que se fala um bocadinho por títulos, não é? Em televisão também, embora se possa eventualmente aprofundar um pouco mais. Se for para um meio escrito, se calhar podemos dar mais detalhes sobre a situação. Mas pronto, tem que ser alguém que conheça minimamente o funcionamento dos meios
e que perceba do que é que os jornalistas estão à procura para saber ir ao encontro e ser útil nessas circunstâncias e pronto, e depois fazê-lo com uma forma credível e que esteja alinhada com o posicionamento da instituição que representa. Podemos desenhar um porta-voz perfeito? Como é que era? Que características de personalidade é que deveria ter ou que poderia ter um porta-voz? Eu acho que, em termos de características, a tal capacidade de manter a calma, de autocontrole é importante. Acho que o lado humano também é muito importante, porque, como eu referi, o expressar empatia e o mostrar a preocupação com o lado humano, porque aqueles porta-vozes que também parecem uns robôs corporativos que debitam mensagens-chave pré-preparadas e que não têm um lado, que não mostram o seu lado humano e de genuína preocupação com as pessoas, também não funcionam muito bem, não é? Não reverberam? Não nos dizem nada? Não nos dizem nada, acabam por não passar, se calhar, a mensagem. Tem que ser alguém próximo, alguém humano. Idealmente alguém que seja um bom comunicador. Claro que isto é um bocadinho ingrato, porque muitas vezes isto já são um bocadinho requisitos a mais para se chegar a essa tal função de chefe, não é? Uma pessoa pode não nascer uma ótima comunicadora e, portanto, isso pode ser treinado e pode ser preparado. Como é que se treina? Como é que se treina alguém para ser um bom porta-voz? Treina-se fazendo. E, portanto, o fazer tem que ser à base de exercícios. De exercícios, de preferência, com pessoas até que tenham experiência na área para poderem criticar e dar sugestões, e treina-se, sei lá, eu estou-me a lembrar de uma situação em que uma pessoa que era CEO de uma empresa tinha um problema de gaguez, por exemplo. Isso é muito mais difícil. É muito mais difícil. E então, não só a pessoa, obviamente, teve que trabalhar esse lado, mas depois também se foi ali para umas aulas de dicção e até de acting, de teatro, porque isso também ajuda a pessoa a ser capaz de passar. Porque ainda para mais esta pessoa também era uma pessoa extremamente tímida, portanto tinha ao seu lado esse problema mesmo da gaguez e depois era uma pessoa muito tímida e portanto teve que conseguir sair no fundo da sua personalidade e tentar assumir uma persona pública que lhe permitisse conseguir fazer isso bem. Os chefes delegam bem esta função de porta-voz ou preferem chamar a si? Eu acho que depende das circunstâncias. Eu acho que tem que se mesmo definir muito bem quais é que às vezes, porque às vezes tem mesmo a ver também não só das circunstâncias, mas com a personalidade desses chefes. Há chefes que adoram dar a cara e aparecer em tudo o que é sítio, e esses têm que ser um bocadinho refriados e travados. Cuidado, veja lá isso. Exatamente. Cuidado com o excesso de velocidade. E outros que não, que querem sempre evitar a todo o custo. Portanto, tem que se encontrar aqui um equilíbrio, porque também não se pode usar excessivamente a imagem do responsável máximo da organização. Portanto, deve-se mesmo analisar quais é que são as circunstâncias em que deve ser o responsável máximo a falar ou circunstâncias em que podem ser outros porta-vozes. Por exemplo, sei lá, as linhas aéreas têm muitas vezes porta-vozes designados porque há muitas situações com que se tem que lidar, atrasos de voos, greves de pilotos ou de pessoal de bordo. N situações em que é necessário ser alguém. Não se justifica ser o porta-voz máximo da organização a vir dar a cara em todas essas situações. Portanto, tu guardarias no fundo, quem está no topo da cadeia para as situações verdadeiramente graves. Sim. E para aquilo que são, enfim, crises de rotina ou necessidades de informação permanentes para outros níveis dentro de uma própria organização. Sim. Sim. Olha, como é que se preparam planos de comunicação para uma crise total? No fundo, os planos devem incluir todo o tipo de situações, não só as crises de maior gravidade. Temos que fazer, no fundo, uma matriz que cruze a probabilidade das coisas acontecerem com o nível de gravidade dessas coisas acontecerem. E não vos dizer, não, mas isso nunca nos aconteceu. Sim, isso nunca nos vai acontecer, sim. Porque nós conseguimos trabalhar num nível de qualidade, de rotina e, portanto, para nós isso é uma impossibilidade. Por alguma razão, se calhar muitas das empresas não tinham, sei lá, geradores a funcionar que lhes permitem assegurar a sua atividade durante muito mais horas do que aquelas. Não tinham pensado sobre isso. Não tinham pensado, ou então o custo de terem não se justificava tendo em conta
a baixa probabilidade dessas situações acontecerem. Em princípio, a redundância tem um custo fixo. A redundância tem um custo fixo. Que ninguém releva até o momento em que Exato, é preciso. em que depois se percebe que o custo de não ter é tão mais elevado. E seria interessante até fazer essa análise, não é? Perceber o custo de não ter. Olha, e é possível depois simular este género de crises, depois de fazeres essa matriz, quais são as coisas que nos podem correr mal, em que frequência ou em que gravidade, Exatamente. E depois testar isto? Sim, é possível, ou seja, depois de identificar quais são as situações, é necessário preparar os cenários de resposta para essas situações, e com esses cenários de resposta vêm também todas aquelas coisas que há bocadinho estavas a referir, que era comida enlatada, mas que não é, ou seja, é apenas algo que nos permite poupar tempo e ser mais eficazes para todos os nossos stakeholders. E, portanto, o ter um comunicado preparado, o ter um comunicado interno também já pré-preparado, etc., não significa nada. Significa apenas que estamos a ser eficientes a cumprir com a nossa obrigação de comunicar nesses momentos. E, portanto... Agora perdi-me com o que... Não, eu estava-te a perguntar, quer dizer, é óbvio que é importante treinar isto, e tu estavas-me a falar sim, de coisas que já estão pré-feitas e que são relevantes. Sim, estavas-me a perguntar das simulações, sim, não das era? simulações, se vale a pena testar. Sim, ou seja, sim, vale a pena testar. Eu já participei em simulações em 2 modelos diferentes, que é no modelo das pessoas não saberem que é uma simulação, acharem mesmo que era uma situação de crise. Isso interessa-me, como é que isso se faz? Faz-se, só que eu acho que hoje em dia já acho que é mais difícil. Isto já foi há mais tempo. Cria disrupção, imagino, deliberadamente. Sim, cria disrupção. Pode até criar situações de crise reais. E hoje em dia é um bocadinho mais difícil, porque com tantos meios de comunicação que nós temos na palma da nossa mão, já não é tão viável, tão realista poder fazer isso. Porque nós podemos confirmar, não é? E, portanto, já não é tão possível. Antes fazia-se isso simulando recortes de jornais, etc. Hoje em dia isso já não é tão viável. Hoje em dia o que sim se costuma fazer é, imaginemos, fazer uma simulação em que as pessoas sabem que aquilo é um exercício, e depois se fecham numa sala, têm cada uma ou cada grupo de pessoas um tablet, e esse tablet tem ali uma concentração de todos os nossos canais de comunicação, sei lá, desde o nosso e-mail até redes sociais, até o nosso website, etc. E nesse tablet vão entrando, existe uma empresa por detrás disto que no fundo faz a dinamização destas simulações, e que depois vai alimentando com um cenário específico e com ocorrências que vão acontecendo e que vão fazendo escalar a situação. É um jogo, portanto. É quase um jogo, exatamente. É uma gamificação de uma situação de crise. Olha, e na vida real, como é que as organizações reagem a uma crise? Como é que reagem à pressão? Eu acho que hoje em dia começa a haver, ou seja, eu acho que com as redes sociais, e eu vou dizer talvez de há 10, 15 anos para cá, as empresas começaram a tomar consciência de que tinham realmente que estar preparadas, porque também, como estão muito mais expostas, já não existe a possibilidade, porque a comunicação é contínua e nos dois sentidos, ou seja, as empresas estão em contacto direto com os seus consumidores, portanto não podem dizer que agora não respondem, não é? E elas próprias, os consumidores, podem elas próprias começar a crise, não é? Exatamente. E publicamente dizer, olha, isto não está a correr bem, então o que é que está a passar na minha vida? Isso acontece hoje em dia muito. E, portanto, as empresas perceberam que têm que estar preparadas, ou seja, viram-se obrigadas a isso, porque claro que as empresas preferiam não ter que estar, se calhar, nessa situação, porque é uma situação muito mais difícil, estão muito mais expostas, mas como estão, há que encará-lo de frente e, portanto, estar preparadas. E isso implica ter estes tais planos preventivos preparados para lidar com... Que tipo de sinais de alerta precoce é que devem ser vigiados? Há vários sinais de alerta, às vezes descuramos alguns, por exemplo, imaginem, no setor em que eu trabalho, na Foundever, por exemplo, nas linhas de atendimento ao cliente, é um bom barómetro para perceber que tipo de perguntas é que as pessoas põem, ou se existe alguma queixa que seja muito repetida e que faça sentido tomar em consideração e alterar algum procedimento. Isso podem ser sinais de alerta. Depois, obviamente, aqueles sinais mais óbvios. Imaginemos que está a decorrer algum tipo de
investigação por parte de um meio de comunicação, uma coisa do género, sobre uma situação específica. Há um jornalista a perguntar, portanto pode haver aqui um problema. Exatamente, situações desse género, ou situações internas em que o público interno se queixa de determinadas situações. Enfim, pode haver múltiplos sinais de alerta. E o que é que são erros clássicos que podem levar a que uma crise escale? Descurar esses sinais. Negligência. Exatamente. E não... Muitas vezes acontece isso, ou seja, assobiamos para o lado, não queremos ver e descuramos os sinais de alerta, e isso necessariamente vai levar a que a situação escale. Acreditamos que o problema se resolve por si, o que na Sim. maioria das vezes isso seguramente acontece. Sim, exato, muitas vezes acontece. E depois ela vai escalando. Olha, o que é que deve conter um plano de crise? Há um livro muito bem escrito, bem encadernado e que está lá na prateleira da organização, ou precisamos de mais qualquer coisa? Pois é essa a questão, ou seja, um manual de crise não pode. O termo manual tem logo uma carga assim um bocado pesada, porque dá logo a ideia que é esse tal livro encadernado com muitas páginas. Com letras douradas. Com letras douradas Nosso manual de e não crise. pode ser de todo uma coisa desse género. Tem que ser uma coisa muito operacional e fácil de utilizar, do conhecimento das pessoas que estão envolvidas nessa equipa de crise, em que devem estar distribuídas de forma muito clara quais são as tarefas e as atribuições de cada um desses elementos da equipa de crise. Fala-me disso, fala-me dos papéis. Que papéis é que cada um deve ocupar? Então, há um papel que é o mais importante, que é o do o diretor da crise, por assim dizer, que é o responsável máximo da organização. Essa pessoa tem a atribuição de tomar todas as decisões, ou ter a palavra final em todas as decisões. Depois há o papel do coordenador da equipa de crise, que normalmente é um papel que é assumido ou pelo responsável de comunicação, eventualmente, em alguns casos, pelo responsável de recursos humanos, depende um bocadinho das situações, ou então pela pessoa que se calhar tenha mais apetência ou mais perfil para essa função. Mas pronto, essa pessoa é responsável por garantir que a equipa de crise tem, imaginemos que tem uma sala se for necessário reunir-se, que as reuniões periódicas acontecem, que, enfim, que tem todas as condições para poder operar, não é? Depois existem os responsáveis funcionais, ou seja, é necessário, numa equipa de crise, ter as várias áreas da empresa ou da instituição representadas. Se fosse do governo, eram os vários representantes dos vários ministérios. Se for numa empresa, estamos a falar do responsável de recursos humanos, do responsável da parte operacional, de controle de qualidade, enfim, depende das empresas, as áreas que têm e, portanto, ter os responsáveis funcionais. Depois, tem que haver também alguém que assuma. Depois também, obviamente, o apoio jurídico é necessário haver, apesar de eu há bocadinho estar a dizer que às vezes existe aqui uma discrepância de opiniões, uma tensão. Convém que lá esteja para a gente saber o que é que pode no acontecer. entanto, há depois uma outra há outras duas funções que são importantes ter, mas que podem ser assumidas por alguma destas pessoas. Uma delas é a função de advogado do diabo. É alguém que tem sempre a capacidade de ver o outro lado da questão, o que é que pode acontecer. Se calhar aquela pessoa que até pelo seu feitio é a mais pessimista de todas e consegue apresentar aos outros essa situação. Porquê? Porque às vezes, como estamos com aquela tendência de querer ultrapassar aquele problema e deixá-lo para trás, esquecemos de pensar o que é que pode ainda pior suceder e, portanto, essa pessoa deve fazer esse papel. E depois há o papel do porta-voz, que também, dependendo das situações, ou é o responsável máximo da organização ou é um dos responsáveis funcionais, se for o caso, ou mesmo o responsável de comunicação. E depois as coisas vão andando e nós vamos tentando fazer as coisas. Aconselhas sempre os líderes a aparecer, a dar a cara ou a reservar-se para momentos mais importantes? É assim, depende das situações e também depende de quem é que está do lado de lá e das intenções e da agenda de quem está do lado de lá. Também temos que perceber a idoneidade e a credibilidade de quem quer, se for um meio de comunicação, entrevistar ou o que seja, a pessoa. Por isso temos que perceber esses dois lados. E a situação em si. Se é uma situação em que faz sentido ser aquela pessoa a dar a cara e se aquele é o momento, porque também pode não ser o momento, e se não for... Então não é aquela hora dourada de que falavas? Não, ou mas dentro dessa hora dourada, a tal primeira hora, não quer dizer que logo na primeira hora nós tenhamos que dar a cara, não é? Nós nessa primeira hora há uma série de tarefas que temos que fazer, nomeadamente recolher a informação, preparar os tais comunicados, as tais ferramentas de comunicação que nos vão ajudar a lidar com a crise. Não temos necessariamente que pôr uma pessoa a dar a cara.
na primeira hora. Podemos sim sair com uma mensagem qualquer nas redes sociais, se for nas redes sociais onde se está mais a debater a questão, etc. Mas pronto, o dar a cara pode ser só posterior a isso. Olha, uma coisa é a teoria, o que nós estamos a falar, o treino, a possibilidade das equipas, mas depois há esse salto de fé para o momento real. Como é que se ensina uma coisa tão imprevisível como uma crise? É verdade, essa pergunta faz todo o sentido e eu às vezes nas aulas costumo falar nisso, que é, na verdade, há depois ali um pormenor que tem só a ver com bom senso e que é difícil de ensinar e é difícil de explicar e é difícil de sei lá, é muito subjetivo, não é? O bom senso, como é que se explica o que é ter bom senso? Como é que se ensina e como é que se ensina o bom senso? Não se ensina, não é? Portanto, eu acho que aí entra depois um bocado a experiência, o confiar em quem se calhar tem mais experiência ou então o próprio feeling, se alguém que está à frente da organização que acha que aquilo não faz sentido, é um bocadinho seguir o seu instinto, desde que tenha bem assente quais são as prioridades e os cuidados que se deve ter e a preocupação com as pessoas e se aquilo tem ou não consequências para mais pessoas, se a situação pode ou não pode escalar, ou seja, se estamos a ser irresponsáveis em alguma decisão que possamos estar a tomar. Portanto, essa questão do bom senso e da intuição não se explica e não se ensina. Olha, nós estamos a fechar. O que é que está no teu caderno das coisas que nós temos que fazer para o próximo apagão, que eu espero que seja daqui a 30 anos? O que é que aprendemos com isto? É a tal questão. Eu acho que temos que preparar os cenários e pensar quais é que são os meios ao nosso dispor para os vários níveis de gravidade que possam ocorrer. Preparar as pessoas para darem a cara e para não terem receio de dar a cara e estarem preparadas e se calhar ter as tais mensagens que há bocadinho tu estavas a referir, que podia parecer comida enlatada. Não é, ou seja, se nós tivermos essas mensagens preparadas para esses cenários, já vai ser mais fácil depois, perante o cenário concreto, adaptá-las e sermos mais rápidos a responder. Portanto, ter se calhar essas mensagens preparadas, termos canais de comunicação abertos e regulares. Pronto, no caso, numa situação destas, claro, os governos têm canais de comunicação abertos com os mídias, falam com eles todos os dias e, portanto, isso está perfeitamente assegurado. Mas, portanto, haver esses canais de comunicação, haver também uma boa ligação com as várias entidades ligadas à problemática, nesse caso ligadas à energia, para haver uma coordenação entre as entidades e não ficar cada um sem saber o que é que há de dizer e um bocadinho... Falas tu ou falo eu? Falas tu ou falo eu, portanto haver uma boa coordenação com essas entidades ligadas a esse setor específico ou a essa área específica. E pronto, e depois haver também uma boa ligação à população, não é? Haver mecanismos que permitam... Começou-se a fazer isso um bocadinho em relação aos terremotos, etc. Começou-se a falar, a ir às escolas, etc. Mas tem que haver um trabalho continuado em relação a isso. Mariana Vitorino, muito obrigado. Obrigada, Jorge.